tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu escolhi para a gente estar refletindo hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para uma casa, fluiu uma multidão tão grande que não se podia nem mesmo fazer a refeição. E quando os seres ouviram isto, saíram para prendê-lo, pois diziam que ele estava fora de si. Entretanto, tendo chegado a sua mãe e seus irmãos, e permanecendo na parte de fora, vieram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado à sua volta e lhe disseram: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, chamando-te. Mas ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à roda de si, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, 46 a 50. Desde a primeira vez que eu li essa passagem, isso me tocou profundamente e eu sempre refletia e achava, assim, num primeiro momento a gente acha um contrassenso, né? Parece uma negação de Jesus, que a família dele não é aquela que está chamando, mas é aquela que está ao redor. Mas se a gente lê com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê que não é bem isso que ele quis dizer. Ao contrário, ele amplia a família, o conceito de família. E isso faz a gente pensar muito sobre o apego, né? Durante o nosso processo encarnatório, existem muitas pessoas, a grande maioria, por assim dizer, muito apegado à família. Então, tudo que é feito é para a sua família em primeiro lugar, só pensa na sua família, esquecendo-se que a família que Jesus aborda, principalmente nessa passagem que ele se refere, é a família universal, a família de todos aqueles que fazem a vontade do Pai, como ele mesmo diz, né? Todos aqueles que procuram aprimorar o seu processo, né? Nessa senda de melhoria, de busca do amor, de viver com alegria, de viver fazendo o seu melhor, dando o seu melhor sempre, né? Ajudando, olhando o próximo com um olhar menos crítico e mais amoroso. Essas são todas as situações que Jesus foi exemplificando, e muitas mais, né, ao longo da estada dele aqui na Terra. E não diferente nessa situação, ele usou dessa situação, da família dele chegando para chamá-lo, para dizer: olha, nós todos somos irmãos, desde que, né, desde que façamos a vontade de Deus, como ele mesmo fala, né? Façamos a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Né? É amar a Deus, é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente olha para o próximo, Jesus nos fala de uma forma assim mais amorosa, para a gente olhar para todos como se fosse uma família, uma grande família, porque na realidade nós assim o somos, né? E ele vem falar para a gente, com essa colocação, ele vem trazer para a gente que a família não é só a família consanguínea, que tem a consanguínea, que é do momento atual da nossa encarnação, e tem a família espiritual, que nós fazemos parte de grandes grupos espirituais, né? Nós estamos unidos por afinidades e muitas vezes a gente até
sai dessa família, sai entre aspas, né? A gente se isola dessa família espiritual por um período de tempo e nos inserimos em outro grupo, muitas vezes para aprender com esse grupo e muitas vezes para ensinar. Então é aquela forma popular de falar, né? Ah, fulano é diferente, fulano é ovelha negra da família, né? O que é essa forma popular, que não é nem uma forma adequada? É dizer que aquela pessoa destoa muito do grupo. E muitas vezes ela destoa muito porque ela é muito melhor, né, em questões morais do que aquele grupo, e outras vezes ela destoa porque ela está ali justamente para aprender com o exemplo daquele grupo. Então nós temos vários tipos de família. E quando a gente fala em família consanguínea, como o espiritismo, né, ele coloca o processo de reencarnação, a gente entende que a família consanguínea não só é esse momento que a gente está aqui encarnado, mas que a gente vai e volta em vários papéis dentro da mesma família. Então, de repente eu sou pai, lá na frente, passado, não sei, um século e meio, eu posso vir como filho de um descendente meu, e assim a coisa vai acontecendo. E nessa troca de papéis, nessas mudanças de contextos, né, a gente vai evoluindo, ensinando e aprendendo. Então, quando Jesus faz essa afirmação, né, que a família são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, ele amplia isso de uma forma assim maravilhosa, porque não se restringe nem apenas ao contexto terra, vai para o universo. Então todos aqueles que estão na vibração de amor, que estão progredindo, que estão evoluindo, que estão fazendo o seu melhor e estão crescendo, todos esses, inclusive nós, somos integrantes de uma grande família, né? Então, o conceito de reencarnação, ele não só reforça os laços familiares, consanguíneos e espirituais, né? Como também ele amplia isso a um nível assim a perder de vista. E essa troca de papéis, essa troca de grupos, né? Grupos afins ou não, é que faz a gente entender a maravilha do processo da evolução. Porque ninguém fica estagnado. Se um grupo já evoluiu tudo que tinha para evoluir, ele vai ajudar outros, outros vêm para mostrar novos horizontes e a gente está sempre evoluindo. Mas uma coisa que é muito importante quando a gente fala de família, quando a gente fala de laços corporais, né, que é os laços sanguíneos ou laços espirituais, é a gente ter em mente a necessidade do desapego. Quem vem falando muito e alertando muito sobre isso é o Hamed, nesse livrinho, que a gente diz livrinho de uma forma carinhosa, né? Renovando Atitudes, que nós temos sempre consultado, né? E ele vem nos alertando para esse desapego familiar. Porque muitas vezes, no intuito de ajudar, a gente acaba super protegendo um familiar, né? Um filho, um sobrinho, um tio. Na ânsia de ajudar, muitas vezes a gente impede a própria evolução daquele familiar. E existem casos onde o apego é tão grande que quando um dos membros da família desencarna, ele continua atrelado àquela família, né? Então, nem sem perceber, ele para o seu processo e ainda perturba o processo dos encarnados, porque
um espírito desencarnado, ele tem que seguir o seu curso, ele não pode ficar, por mais amor que ele tem aos familiares, ele não pode ficar junto, preso aos encarnados, porque ele não vai estar ajudando, né? Ele vai estar, acaba que ele desequilibra esses familiares, porque todo desencarne exige um período de readaptação no plano espiritual, para uns mais, para outros menos, um período de equilíbrio, um período de estudo, né? Então não é assim imediato, você desencarna, já está iluminado e vai ajudar quem ficou encarnado. Não funciona dessa maneira, por mais amor que você tenha a quem está encarnado ainda. Então o Hamed vem nos alertar sobre isso, né? A importância que a gente tem que ter, e muitas vezes rotular como amor o que é um grande apego. E aí tem um pedaço aqui que eu acho interessante, que ele colocou assim: é importante compreendermos que, mesmo em família, não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Desse modo, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo, sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. Muitas vezes, na ânsia de ajudar o outro, a gente acaba atropelando o desenvolvimento e o tempo do outro, né? Eu fico sempre me policiando, porque às vezes eu digo assim: poxa, mas fulano não percebe, ele não vê. Aí uma vozinha dentro de mim diz assim: não, fulano não percebe ainda, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, na ânsia de querer ajudar, a gente acaba interferindo no processo do outro. E aí ele vai dizendo que cada pessoa vive nesse planeta, cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições, e é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada uma aprende com suas próprias experiências e no momento propício. Então é preciso, às vezes, um tempo maior para um amadurecimento daquele espírito, dependendo do nível evolutivo daquele espírito, é ajustada a uma experiência mais ou menos dolorosa, né? Se ele não consegue aprender por amor, acaba aprendendo de uma forma dolorosa. E como nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, rumo à regeneração, essa forma dolorosa ainda é um mecanismo usado na nossa reencarnação para o nosso aprendizado. E mais para frente ele vem falar dos superpais, né? Que é o que eu disse, que na ânsia de ajudar acabam criando um vínculo que dificulta esse filho em aprender, né? Na ânsia de não querer que a criança sofra, ela acaba sofrendo quando adulta depois, né? E mais pro finalzinho, ele diz assim, Hamed, né? Encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Então, quando ele fala, todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai são minha família. Então, ele amplia isso, né? E é um conceito interessante para a gente começar a exercitar, né? Olhe para o outro como você olharia para o seu próprio filho. E se você não tem filho, como você olha para aquela pessoa que você gosta muito?
né? Então procure ter esse olhar mais amoroso, auxiliar sempre que puder, sempre que houver necessidade, mas não querer pegar para si a experiência do outro que ele precisa passar. Amar sem sufocar, amar sem se apegar, porque todos nós, queiramos ou não, um dia deixaremos esse plano, né? E da mesma forma que a gente vem para este plano sozinho, que a gente nasce sozinho, mesmo o gêmeo, né? O bebê gêmeo, você vê que cada um tem a sua personalidade, então o corpo foi feito naquela mesma mãezinha, mas o espírito a gente não sabe de onde ele vem, né? Pode ser espíritos que já reencarnam no mesmo grupo muitas vezes ou não, né? E a gente percebe logo no começo da primeira infância que cada gêmeo tem a sua personalidade. Tem aquele que domina mais, tem aquele que é mais amoroso, tem aquele que é mais agitado, tem aquele que é mais calminho. Então, assim, cada espírito tem a sua essência e é importante que a gente aprenda a respeitar, né? E aí ele diz mais isso, olha, apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar. Então, Hamed está falando dessa passagem de Jesus, né? Como a meta que todos deveríamos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. Então, nossa família é nossa família, sim, transitoriamente, né? Nós estamos aqui de passagem por um curto período de tempo e poderemos ou não reencarnar nesse mesmo grupo, nessa mesma família. E, de repente, poderemos ir para uma outra família, num outro orbe, numa outra constelação, a gente não sabe, né? A gente não sabe de onde vem a nossa essência, o nosso espírito. O espírito pode vir de muitos lugares e temporariamente estamos aqui na Terra e estamos fazendo parte de uma família. Então a grande lição sempre me chamou a atenção, bem antes ainda de eu ser espírita, era essa colocação de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? E na minha cabecinha, antes de eu estudar sobre reencarnação, antes de eu vir para a doutrina espírita, eu falava assim, ele não pode estar negando a família dele. Ele quer dizer que a família são todos. A família é muito maior do que a gente imagina. E realmente depois a doutrina espírita esclarece isso, né? E Hamed vem e complementa ainda neste livro, nos mostrando a importância do desapego e a necessidade desse amor universal, né? Desse amor fraternal. Então era isso que eu queria estar conversando com vocês hoje. E se quiserem me acompanhar numa vibração, eu convido a todos a cerrar os olhos por alguns instantes, a mentalizar, visualizar a figura do nosso Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos, que sempre nos auxilia e nos ampara, e pedindo a Ele que nos auxilie a ter mais clareza, mais entendimento da sua palavra, que a gente possa ser útil em cada lugar que a vida nos colocar, que a gente possa ter a sensibilidade de enxergar o outro como um irmão em caminhada, que a gente possa ter a sensibilidade de nos enxergar como realmente nós somos e a humildade de reconhecer nossas falhas
e a alegria de reconhecer já as nossas virtudes. Que o amor de Jesus possa estar conosco, que assim seja. Um beijo grande para todos, fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo vídeo.